Nova identidade, porque, portanto, decidi trazer esta temática dos estudantes com necessidades educativas especiais no contexto da Universidade Nova de Lisboa, e por isso o que vou fazer aqui convosco é partilhar um bocadinho aquilo que temos feito e que vamos fazendo com os alunos nesta temática. Pronto, aquilo que eu vos proponho apresentar está aqui espelhado neste índice e portanto, como sabemos, nós falamos e fala-se muito de uma sociedade inclusiva, e esta sociedade inclusiva pressupõe necessariamente uma educação, um ensino inclusivos, ou seja, que todos os estudantes, todas as pessoas têm direito a frequentar os diversos níveis de ensino, independentemente das suas características individuais. Por outro lado, as escolas, as universidades devem se apresentar como espaços de conveniência da diversidade e da singularidade de cada um, seja ele possuidor ou não de alguma deficiência. E, portanto, estamos a falar de uma escola, uma universidade como sendo uma comunidade inclusiva. E, portanto, nas últimas décadas, a deficiência tem sido conceptualizada como uma questão, sobretudo, de direitos humanos. Portanto, a Unesco preconizou esta premissa. No entanto, o relatório Education and Disability Special Needs Policies and Practice in Education, Training and Employment for Students with Disabilities and Special Educational Needs na Europa, esta Comissão Europeia de 2012, efetivamente mostra que mais de 15 milhões de crianças e jovens com necessidades educativas especiais continuam sem acesso às oportunidades de educação e de emprego. Portanto, é um tema que efetivamente está em cima da mesa nos momentos atuais, mas a verdade é que há 10 anos atrás tínhamos 15 milhões de crianças e jovens sem ter acesso a uma educação universitária e muito menos a um emprego. E, portanto, a Universidade Nova de Lisboa, portanto, ciente desta realidade, visa assegurar as competências profissionais e técnicas aos seus estudantes, mas também contribuir para uma reflexão e ação com vista à construção de uma sociedade igualitária, dando oportunidade a todos os estudantes de aceder a essa formação, salvaguardando os princípios de justiça social, da igualdade de género, do respeito pela diversidade e da igualdade das pessoas com alguma deficiência. E, portanto, impera uma necessidade, um padrão de comunicação que reflita e que dê, sobretudo, visibilidade à diversidade. Portanto, e isto nas suas múltiplas dimensões. Portanto, uma comunicação inclusiva, que além de representar uma realidade que já existe, ela possa também abrir cenários para impedir limitações e barreiras de acesso e de oportunidades, não só à formação universitária, mas sobretudo ao mercado de trabalho. E depois, naturalmente, evitar os estereótipos ou os mitos, não só dentro dos contextos educativos, mas sobretudo também dentro dos contextos laborais. Verificamos que há fatores facilitadores, e nomeadamente da parte dos docentes, para lidar com estes estudantes com necessidades educativas específicas, e os fatores facilitadores mais destacados na literatura é efetivamente a autoeficácia, portanto, um professor que se sinta capaz e eficaz em lidar com situações de maior desafio, com alunos que apresentem características
que lhes são específicas e que se distanciam um pouquinho da normalidade dos alunos, esse é um fator facilitador. Mas esta autoeficácia também é conseguida, ou é sobretudo conseguida, com a ajuda de metodologias de sensibilização e ações de formação contínuas para os professores e com metodologias que apoiem efetivamente o trabalho do professor, quer dentro, quer fora de sala de aula. A produção de materiais informados acessíveis, que devem ser contemplados pela instituição, e verificamos também que a tutoria de pares pode ser um fator facilitador. Nós, na Universidade Nova, temos a decorrer a tutoria de pares, portanto, alunos que com situação similar, mas que são alunos mais velhos, que já passaram, sobretudo, pelos processos de integração, de adaptação e de estadia na universidade, que fazem esse apoio aos alunos recém-chegados, mas também que lhe dão apoio ao nível pedagógico e das cadeiras. E depois também verificamos que há fatores inibidores. Muitas vezes a escassez de infraestruturas, portanto, o que se verifica é que muito poucas instituições de ensino superior em Portugal estão munidas e estão sensibilizadas para adequar as infraestruturas para os alunos com diferentes patologias sensoriais, desde incapacidades visuais, incapacidades auditivas, de movimento, etc. Por outro lado, também verificamos uma falta de formação em modelos pedagógicos, e esta é uma área onde, efetivamente, todas as instituições devem investir, sobretudo na formação de professores, mas também na formação de colaboradores. Uma inadaptação da estrutura física da instituição. Portanto, o que verificamos é que as instituições recebem cada vez mais alunos com situações deficitárias e que, efetivamente, não têm uma estrutura física que lhes permita aceder, por exemplo, um aluno com cadeira de rodas, com mobilidade reduzida ou com um déficit visual muito, muito acentuados, e depois atitudes discriminatórias, não só por parte dos pares, mas também de alguns colaboradores e professores. Portanto, há estas duas categorias de fatores que devem ser efetivamente equacionados, não só ao nível das infraestruturas e das condições físicas das instituições, mas sobretudo ao nível da formação e da sensibilização de docentes e colaboradores para estas temáticas. E, portanto, os benefícios da inclusão são relatados já há alguns anos esta parte. A Declaração de Salamanca refere que a escolarização inclusiva é o meio mais eficaz para se formar a solidariedade entre a criança com necessidades educativas especiais e os seus colegas. E, portanto, quando falamos em necessidades educativas especiais, nós temos que estar atentos a estas 4 dimensões. Por um lado, as causas daquela necessidade, que tipo de necessidade é que temos à frente, qual o seu grau de severidade e como é que pode ser feita a sinalização. E, relativamente às causas, as mais destacadas são efetivamente causas intrínsecas e extrínsecas. As intrínsecas que remetem para situações de foro psicológico e psicológicas, portanto, sendo as mais conhecidas e as mais referenciadas, digamos assim, as do ponto de vista biológico e físico, um bocadinho menos as psicológicas, mas começam também a ser referenciadas, e como causas extrínsecas, o contexto familiar e o próprio contexto escolar, portanto, a falta de condições ou de terreno que seja facilitador para estes estudantes que apresentam este tipo de necessidades. Elas podem ser de caráter permanente
e de caráter transitório. Portanto, podem ser, portanto, de caráter permanente são aquelas deficiências cuja percentagem ou cujo prognóstico é estagnário, portanto, elas vão, e aqui referimos muito mais às deficiências sensoriais, portanto, são deficiências que vão acompanhar o aluno não só em toda a sua vida de estudante, mas depois em toda a sua vida laboral e para o resto da sua vida, e este caráter transitório, que são e que podem rapidamente ser ultrapassadas com uma atuação atempada e uma remediação do problema também ajustado. Por outro lado, elas podem ter um cariz mais grave ou mais ligeiro, portanto o grave identificando-se aqui com as necessidades educativas especiais mais de caráter permanente ou ligeiro, muitas vezes de caráter transitório ou permanente também, mas eu não sei se tinha ficado, eu entretanto fui avançando, mas não sei se era aqui que estávamos. Portanto, elas podem ter um caráter permanente e transitório mediante portanto, a situação. Normalmente temos situações de necessidade de educativas especiais, mas as sensoriais que têm muitas delas têm este caráter permanente, portanto, que vão acompanhar o aluno não só no seu percurso educativo, como depois no percurso profissional e durante toda a vida. E depois temos outras de caráter transitório, nomeadamente muitas com origens psicológicas e emocionais que, sendo devidamente portanto, respondidas rapidamente, deixam de ter este estatuto. Pronto, e depois, quanto ao grau, podemos ter também um grau mais ligeiro ou mais grave, que também é contemplado não só para a atribuição do estatuto e das medidas depois a aplicar, como também do próprio tratamento que lhe está incutado. Em relação à sinalização do estudante com necessidades educativas especiais, verificamos que cada vez mais o aluno chega ao ensino superior e ele próprio pede o estatuto, porque vem já com o estatuto do ensino básico, muitas vezes vem já com o relatório, com os planos de intervenção estabelecidos. Por outro lado, muitas vezes é o professor que se apercebe que algo não está bem com aquele aluno e referencia o aluno, e até muitas vezes são referenciados também por colegas ou por colaboradores, nomeadamente os colaboradores do Conselho Pedagógico, que têm uma proximidade maior com o aluno. Mas, efetivamente, o que nós verificamos é que os estudantes chegam ao ensino superior cada vez mais sensíveis e cada vez mais disponíveis para pedir o estatuto e beneficiar de algum apoio. Portanto, que medidas é que nós consideramos com mais destaque, com mais profícuas? Portanto, o regulamento da avaliação da aprendizagem, portanto, a avaliação deverá ser adequada a cada situação, a cada caso em particular, e nós, em termos de Universidade Nova, portanto, temos duas medidas que são transversais em termos dos momentos de avaliação a todas as unidades orgânicas, que são um tempo e a possibilidade do aluno fazer as avaliações numa sala à parte. Depois, todas as outras são vistas caso a caso pela Comissão de Análise e Acompanhamento do aluno NE. Seguir as medidas propostas no relatório técnico-pedagógico, portanto, normalmente aquilo que se faz é quando o aluno traz o relatório, nós adaptamos-lo depois ao contexto de ensino superior, mas tentamos ser fiéis àquilo que está estipulado, ou que já era estipulado. A diferenciação curricular é uma medida que nem sempre é bem aceito por todos os professores, ou pelo menos que é consensual, portanto é a medida que levanta mais questão e mais falta de consenso, e que normalmente não é muito tida em consideração.
A organização da sala de aula também se faz com muita frequência. A pesquisa autodidata dos docentes, também verificamos que cada vez mais eles procuram, interessam-se por material, por estarem informados, por pedirem referências bibliográficas, etc., outros testemunhos. Portanto, há esta sensibilidade cada vez maior dos docentes para estas temáticas. A gestão de comportamento de sala de aula, que é uma medida também transversal e que normalmente gera sempre muito consenso. O encaminhamento para o gabinete específico de acompanhamento ao estudante NE ou para o gabinete de saúde. A articulação com outras instituições, portanto, faz parte também de uma das medidas e que é gerida pelo gabinete responsável, e a monitorização das medidas educativas, que é também feita pelo gabinete de acompanhamento. O que é que nós verificamos também em termos da função da instituição de ensino superior relativamente a estes alunos? Deve haver a sensibilização para uma série de medidas, consideramos estas as mais relevantes, portanto, desde a eliminação e barreiras arquitetónicas que se verificam ainda em grande escala, sobretudo em edifícios mais antigos. Nós temos alguns também dentro da Nova, uma reorganização estrutural dos cursos, e esta reorganização pensando não só, mas também neste subgrupo de estudantes, a aquisição de recursos materiais, a reorganização das horas letivas, portanto, também verificamos que muitas vezes o período de horas letivas de 2 horas, por exemplo, é um período demasiado extenso para este subgrupo de estudantes, a criação de espaços comunitários. Portanto, aquilo que muitas vezes verificamos é que mesmo nos espaços comuns há algumas dificuldades de acesso e muitas vezes encontramos os estudantes NES mais deslocados do grupo em termos de espaços comuns. A promoção da formação contínua, ações de sensibilização e formação, quer para docentes, quer para colaborador. A existência de um serviço de apoio ao estudante e, obviamente, a criação de um regulamento. Portanto, nós, aquilo que fazemos é, em termos do Gabinete de Apoio ao Estudante NE, é pôr em prática o regulamento que foi estabelecido. E, portanto, o que é um estudante com necessidades educativas especiais? É um estudante que apresenta alguma debilidade, alguma fragilidade ou incapacidade de ordem sensorial, física, emocional, intelectual, com dificuldades de aprendizagens e, obviamente, derivadas de fatores orgânicos e ou ambientais. Dentro da patologia orgânica, também nada de novo, as mais relevantes, a patologia motora, a neurológica e a sensorial, isto também não vale a pena estar a debruçar-nos muito sobre cada uma delas, e a patologia psicológica, portanto, ao nível comportamental, emocional e da aprendizagem. Portanto, a OCDE apresenta-nos estas duas categorias, a categoria A, portanto, todas as patologias orgânicas, deficiências sensoriais, motoras ou neurológicas, e que implicam ou que padecem de uma necessidade educativa emergente de problemas atribuíveis a estas mesmas deficiências. E a categoria B, ao nível das perturbações comportamentais e ou emocionais e com ou não dificuldades de aprendizagem específica. Aqui também se considera que a necessidade educativa emerge de problemas na interação entre o estudante e o seu contexto, não só educativo, como também familiar e social. Portanto, como dizíamos há um bocadinho, elas podem ter um caráter permanente ou temporário. As permanentes estão centradas em condições físicas, mentais e sensoriais, de acordo com uma avaliação médica, é mensurável e é sempre descrita em termos clínicos e, portanto, o diagnóstico é feito de uma só vez. A temporária, que depende das condições do meio envolvente, e
daquilo que a pessoa é capaz de fazer em função do meio onde está inserido e, portanto, requer uma avaliação periódica. Portanto, em termos de condições de atribuição do estatuto, portanto, por um lado, é necessário o requerimento do estatuto, portanto, aquilo que nós pretendemos e que a mensagem que passamos é que este requerimento seja feito no ato de inscrição na respectiva unidade orgânica, ou então, no decorrer do ano letivo, caso a condição do estudante se altere desde o início do ano letivo, ou muitas vezes o próprio estudante não quer requerer esse estatuto no início do ano, querendo tentar iniciar o ano ou experimentar fazer o ano sem o estatuto e depois muitas vezes a meio do ano ou passado algum tempo efetivamente conclui que é melhor requerer o estatuto e beneficiar das medidas aplicadas. E, por outro lado, os relatórios e pareceres comprovativos, portanto, quer seja do médico, psicólogo, terapeutas, portanto, estes relatórios, quando vêm do exterior, eles são sempre contemplados, muitas vezes pode haver necessidade de fazer uma nova avaliação, uma reavaliação, e há sempre também o paralelismo ou a ligação com estes mesmos técnicos no exterior. Portanto, a fundamentação é feita em função do tipo de dificuldade e da gravidade da deficiência, ao nível dos domínios da visão, audição ou da mobilidade, ou se tratar de uma doença crónica, se trata de um problema de foro psicológico ou psiquiátrico, dificuldades de aprendizagem ou outras condições que possam limitar e possam comprometer as aprendizagens e o sucesso académico. Portanto, como fui referindo, há um gabinete específico de acompanhamento ao estudante NE, que é composto, portanto, este gabinete está sob a alçada de uma comissão que é composta por um representante da unidade orgânica, por um estudante, pelo administrador e por um psicólogo. E esta comissão é designada por despacho reitoral, que identifica o coordenador, e é esta comissão que promove a comunicação entre todas as unidades orgânicas. Portanto, o que nós temos na prática é uma comissão central que promove a comunicação institucional e que analisa e propõe medidas transversais para todas as unidades orgânicas e que funciona ao mesmo tempo como conselho consultivo para cada uma unidade orgânica em particular. Depois, para além desta comissão central, em cada uma das unidades orgânicas existe uma comissão específica e intrínseca àquela unidade orgânica. Portanto, cada faculdade, portanto, tem obrigatoriamente a sua comissão e que tem como competências elaborar os pareceres, os diversos pareceres sobre a adequação do processo de ensino, sobre as técnicas necessárias, as ferramentas necessárias, ajudas técnicas, o processo do ensino, as avaliações, etc. É esta comissão também que atribui ou não o estatuto NE aos seus alunos, e este mesmo estatuto é atribuído 30 dias após a submissão ou o pedido do estatuto pelo aluno, e é sempre por decisão da direção ouvida a sua comissão. Este estatuto, o que é que implica? Implica sempre uma prioridade nas inscrições e atribuição de frequência. A prioridade nas inscrições ao nível da matrícula, da escolha de turma e dos próprios horários. Daí que seja tão importante o aluno requerer o estatuto logo assim que chega à faculdade. A atribuição de frequência que atua ao nível do regime de presenças
podem não ser contabilizadas as presenças nas cadeiras onde há o controle da assiduidade, o acesso a aulas de compensação, apoio pedagógico, adiamento ou uma negociação com os prazos de entrega de trabalhos e de testes, o direito a ter um acompanhante, a ter determinados meios técnicos e a ter sessões de esclarecimento em qualquer uma das cadeiras, sempre que for necessário. Em relação ao regime de avaliação, portanto, como disse há um bocadinho, há duas medidas que são transversais a todas as faculdades, um tempo suplementar no momento de avaliação e a possibilidade de fazer numa sala à parte. Depois, casos mais específicos, a avaliação é sempre adaptada em função da condição do estudante. E temos as situações de internamentos hospitalares ou ausências prolongadas, que vão implicar uma avaliação específica e inerente àquele estudante, uma adequação de provas, até mesmo o tipo de provas ou uma substituição de provas, a adaptação do enunciado, a própria duração e o local da prova, que sendo estas as duas medidas transversais, os instrumentos de avaliação e a adaptação de materiais. Por exemplo, temos muitas vezes estudantes que preferem fazer o teste em computador em vez de em papel. E isto aplica-se também para as provas públicas de dissertação ou tese e, obviamente, por despacho próprio. As épocas especiais e o regime de prescrições têm também uma aplicação específica a estes casos, mediante, portanto, prova documental que sustenta o pedido de exceção. É necessário também o parecer favorável emitido pelos serviços pedagógicos das respectivas unidades orgânicas e um regime especial de prescrição a definir também pela direção da unidade orgânica. Ao nível das ajudas técnicas, elas são variadas também. Em termos de bibliografia das unidades curriculares, portanto, adaptar a bibliografia a cada situação, a adaptação de instrumentos de trabalho, portanto, trazidos, apresentados pelo próprio estudante ou disponibilizados pela própria instituição. Em termos de biblioteca, de empréstimos de livros e materiais, os prazos podem ser alargados e o acesso aos benefícios sociais adequados para estes estudantes. E, obviamente, haver aqui a articulação entre os coordenadores dos cursos e os serviços de ação social. Por outro lado, isto é feito sob o requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Pedagógico, onde devem constar as designações das ajudas técnicas, o tipo de utilização, se é mais temporário, se é definitivo, e o custo total destas ajudas. Em termos da acessibilidade e da mobilidade, garantir o acesso às instalações e serviços, o acesso às salas de aulas, a escolha do lugar, portanto, garantir lugares privilegiados em relação à visualização das ferramentas utilizadas em sala de aulas e do próprio professor, a adequação de mobiliário, um acesso prioritário no parque de estacionamento e ao nível adaptado a cada situação, a cada deficiência em particular. Em termos de bolsas e de alojamento, são atribuídas na sua totalidade em situações de grau de incapacidade superior a 60%, são atribuídos os complementos de bolsa nos termos previstos do regulamento e sempre que a situação é enquadrável, também no âmbito dos apoios previstos de todos os serviços e apoios dos serviços de ação social, portanto, mediante a disponibilidade existente, estes alunos têm sempre a prioridade, quer seja no alojamento, no acesso a materiais e equipamentos, e o apoio psicológico também tem prioridade. Pronto, eu não sei se tenho tempo
Como é que estamos em termos de tempo? Penso que Sim, temos ainda temos. ainda tempo para uma discussão e, portanto, agradeço-vos a vossa atenção, peço imensa desculpa pelo incidente e, portanto, disponham agora no tempo que nos resta. Portanto, penso que temos até às 6h30, não é? Sim. Obrigada, professora Edith, e obrigada por trazer este tema que não é muito debatido no ensino superior, não é? Lançamos aqui alguns desafios. Não sei se os presentes que querem. Aliás, até porque não somos agora muitos, se quiserem até podem participar, pedir a palavra para fazer alguma questão. Não sei se. Se calhar até Sim. algumas partilhas ou... Boa tarde. O meu nome é Diolinda Trincão, sou da Escola Secundária de Gonçalves de Torres Novas e se calhar passou um bocadinho ao lado quando a doutora estava a falar. Toda esta regulamentação aplica-se a qualquer instituição do ensino superior? Não, é assim, aquilo que eu vos apresentei aqui Eu peço aquilo... desculpa que não percebi muito bem se era só da faculdade, portanto, da Universidade Nova, ou se era extensiva a portanto, qualquer faculdade ou politécnico. É assim, este exemplo e todas as medidas que eu vos apresentei, todo o funcionamento é da Universidade Nova de Lisboa. No entanto, portanto, e aquilo como disse, portanto, nós, no fundo, seguimos o regulamento. Nós temos um regulamento, portanto, que contempla todo o enquadramento, todo o funcionamento do gabinete que apoia o estudante NE, e, portanto, isto é o que nós fazemos segundo o regulamento da Nova. No entanto, e daquilo que eu conheço, é muito semelhante, portanto, as medidas e o modo de funcionamento é muito semelhante nas outras instituições de ensino superior. Portanto, não quer dizer que todas elas tenham esta estrutura do gabinete central, da comissão coordenadora central e depois de comissões específicas, mas em termos mais de funcionamento prático e das medidas que são aplicadas e do acompanhamento que é feito ao estudante é muito similar. Está tudo, portanto, na base, está tudo regulamentado, portanto, todo o vosso projeto está com base em legislação. Eu estou a perguntar como sou do ensino, portanto, como estou do secundário, básico e secundário, estou um bocadinho à parte disso, por isso é que estou a questionar. Portanto, está tudo com base em legislação para o ensino superior. Como sabe, para o ensino superior não há propriamente legislação, não é? Ao contrário das escolas básicas que têm legislação específica. Aquilo que acontece no ensino superior é a universidade, ou a faculdade, ou o politécnico, o que for, cria o seu regulamento, portanto também baseando-se um bocadinho noutros modelos de boas práticas e ajustando, obviamente, à sua instituição, mas, portanto, é por aí que se deve começar. Primeiro, a criação de um regulamento com diretrizes básicas que são, penso, suportadas pela legislação. Suportadas pela legislação, uma legislação muito transversal, e depois há particularidades que são específicas de cada universidade. Era o que eu dizia um bocadinho, a questão das comissões, ter o gabinete, nem todas as universidades têm gabinete de apoio ao aluno NE, mas todas as universidades, eu penso, e agora cada vez mais, porque o acesso dos estudantes do ensino superior tem vindo a aumentar consideravelmente e, portanto, urge a tomada de consciência e a construção de regulamentos e de preparação das próprias instituições para lidar com estes alunos, não é? E, portanto, tem-se feito já bastante trabalho, tem-se percorrido já um caminho considerável, temos ainda muito para fazer.
Mas, obviamente, a legislação aplicada ou estabelecida para o ensino superior é muito diferente do básico, não é? Porque... E mesmo do secundário. Exatamente, porque no fundo as instituições do ensino superior não têm que obrigatoriamente ter este regulamento e esta resposta. estrutura. No fundo é dar resposta. Exatamente, portanto, assim como a resposta em termos de saúde mental. As universidades não são obrigadas a terem gabinete de psicologia, gabinete de psiquiatria. A verdade é que há cada vez mais sensibilidade para esse tema, porque os alunos, estando no ensino superior, têm que ter respostas às suas necessidades, não é? Porque não vamos promover o insucesso, ou não vamos... porque muitas vezes... Diga? Porque muitas vezes o aluno supostamente entra bem, não é? Emocionalmente, e quando começa a ter ou não ter as expectativas, não corresponderem, os resultados, melhor dizendo, não corresponderem às suas expectativas, aí pode haver problemas e lá tem que estar o gabinete de psicologia ou alguém que lhe possa dar esse suporte. Exato, quer dizer, deve estar, não é? Mas como digo, não é obrigatório, por isso é que muitas vezes as pessoas, quer dizer, admiram-se de universidades X ou Y não ter gabinete de psicologia, não ter gabinete de apoio ao estudante, né? Quer dizer, parte sempre da sensibilidade e da boa vontade das direções das escolas. E dos esforços profissionais que lá estão. Exatamente, claro que tendencialmente encontramos cada vez mais gabinetes desse tipo nas universidades. E isto por uma razão muito simples, porque a ideia é qualquer escola quer promover o sucesso não só técnico e científico dos seus alunos, mas também pessoal, interpessoal e social dos seus alunos, não é? Outra coisa, desculpe, portanto, o aluno só apresenta as suas necessidades após a matrícula, portanto, faz a matrícula e só depois disso é que apresenta todas as suas necessidades, ou vamos lá, um relatório médico, assim, a dizer quais são as suas necessidades para depois a faculdade lhe poder dar ou não resposta às necessidades. Sim, no entanto, e aquilo que verificamos nestes últimos 2, 3 anos, é que muitas vezes o aluno, ou às vezes até o encarregado de educação do aluno, uma vez que ainda está no secundário... Apesar de eles já serem maiores, mas tem que ter. Exato, mas contactam a universidade, porque em situações de deficiências de caráter permanente, portanto, elas vão continuar pela vida fora, portanto, não vai haver mudança nenhuma na transição do secundário para o universitário. Portanto, verifica-se que cada vez mais os encarregados de educação ou os próprios alunos têm esse cuidado de estabelecer contacto com a universidade no sentido de perceber quais é que são os apoios e os recursos que a universidade tem para receber aquele estudante específico. Portanto, ou seja, há já uma preparação, uma antecipação da chegada do aluno àquela faculdade. Temos tido, todos os anos, temos 2, 3 casos desta natureza. Portanto, o encarregado de educação, o próprio aluno, faz o contacto, já sabe à partida que consegue aquela faculdade e, portanto, tenta perceber o que é que a faculdade tem para oferecer ainda antes de chegar. Claro que depois os relatórios ou o pedido de estatuto é feito no momento da matrícula, sim. Obrigada. O que não quer dizer que não haja alunos, que há sempre alunos que não querem pedir logo o estatuto, até por uma questão de discrição, de não exposição, e depois tentam, muitas vezes ao fim do primeiro semestre, ou ainda a meio do primeiro semestre, concluem que não conseguem fazer sem e depois requerem o estatuto. Pronto, nós aí somos muito flexíveis
Claro que sensibilizamos para a importância de pedir o requerimento a quando da matrícula, mas ainda assim respeitamos portanto, a decisão do aluno e aceitamos o pedido em qualquer momento do ano letivo. Depois aparecem as situações temporárias, muitas delas do foro contextual e emocional, que vão aparecendo ao longo do ano e que essas muitas vezes são sinalizadas ou por um colaborador da escola, ou pelo psicólogo, ou até por um colega, porque nós temos em funcionamento também programas de tutorias e mentorias, portanto, este relacionamento entre pares é muito promovido também na universidade e muitas vezes são os próprios colegas que referenciam. Agora, efetivamente, tem havido um caminho que se tem feito em sentido muito positivo, porque se há 10 anos atrás havia muito estigma face a estes estudantes, e o próprio estudante tinha muita renitência também em pedir o estatuto, com receio de ser identificado ou de ser catalogado, isso tem-se vindo a desconstruir, tanto do lado da escola, dos professores e colaboradores, como da parte dos próprios estudantes. E efetivamente, portanto, pegando na primeira pergunta que fez, também por isso é que as instituições de ensino superior têm cada vez mais regulamentos para os estudantes NES e gabinetes de apoio aos estudantes NES. Portanto, tem-se feito um trabalho também muito, muito positivo nesse domínio. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, não sei se temos mais questões. Penso que não. Professora Edith, agradeço-lhe muito a sua... Muito céleres, com todas as interrupções aqui Pois, é verdade. tecnológicas. Mas foi muito interessante, porque efetivamente não é uma temática muito debatida, mesmo no ensino superior, e agradeço-lhe muito, e também agradeço aos participantes por terem aceito este desafio de estar a participar, não é? E a professora está a deixar o e-mail para alguma dúvida? Sim, eu deixei o meu e-mail, portanto, eu queria só perceber aqui os presentes são oriundos de escolas Eu penso mais básicas? básicas e secundárias, penso eu. E até é interessante porque até podem dar alguns conselhos aos seus alunos, né, que vão para a faculdade. Aliás, porque muitos E até... foi nesse sentido, Foi nesse desculpe, sentido, sim, foi que a nesse professora... sentido que eu sim, quis, assim, que eu quis saber como é que sim, era, sim. porque realmente nós temos muitos alunos que estão até, por algumas dificuldades, estão nos cursos profissionais, e a verdade é que eles são canalizados para os cursos profissionais, e neste momento já têm acesso depois, os profissionais fazem depois os SETs e vão, e conseguem ir para o ensino superior, e é nesse sentido que eu estava realmente a questionar, e a saber qual era o caminho que eles deviam seguir, e até para falar com as minhas colegas que têm essa área profissional e dizer-lhes como é que elas haviam de pesquisar e procurar e ver quais são as faculdades realmente que respondem e correspondem melhor ao perfil dos alunos que têm pela frente. Sim, Aliás, sem dúvida, foi eu muito diria interessante. até, desculpe, eu diria até muito mais, eu acho que a minha percepção é que deveria haver uma ligação entre o ensino básico e o secundário, porque continuamos Um grande fosso. Exatamente. E isso que a professora Violinda disse é muito relevante, porque muitos estudantes NES e com dificuldades sensoriais, mas com grandes facilidades intelectuais, Capacidades intelectuais. são muitas vezes canalizados para cursos profissionais, e ainda bem que existem os cursos profissionais e deveriam haver até ainda muito mais, mas muitas vezes por falta de conhecimento e portanto, por não saberem, não conhecerem e por não serem devidamente também encaminhados para os diferentes cursos. E eu penso até que as próprias instituições superiores não dão a conhecer essas
essa importância e esses caminhos que podem dar, que podem responder a esses alunos. Não divulgam, era importantíssimo divulgar. Sim, sem dúvida, aliás, não só não divulgam no secundário, como só agora nestes últimos anos, eu digo últimos 5, 6 anos, é que mesmo dentro das próprias instituições universitárias se começa a investir nestes alunos, né? Porque isto é tudo uma questão de investimento, não só financeiro, como também humano. E portanto é um bocadinho aquela ideia de... Talvez porque muitos pais, ou alguns pais mais esclarecidos, tenham insistido para que os filhos tenham essa oportunidade, porque muitas vezes não tinham. Eu acho que aí também há pais também mais esclarecidos que insistem para que os filhos façam prosseguimento de estudos a nível do superior. Também, e sim, como dizem muito bem, pais mais esclarecidos, mais informados e que... E eu posso lhe dizer, nós na Universidade Nova tivemos 2 ou 3 situações dessas, portanto, pais que exigiam, que é este o termo, exigiram que houvesse condições, não só a nível de apoio técnico, mas também Físico. De apoio físico. Da estrutura, portanto. Exatamente, e da própria formação de professores para lidarem com os filhos deles. Portanto, é todo um caminho que é preciso continuar a fazer. Muito obrigada. Não sei se há mais questões. É muito interessante esta discussão, não é? E cada vez faz mais sentido, lá está. Estou aqui a pensar na Universidade de Évora, também temos um gabinete, mas efetivamente não é muito divulgado, ou seja, não chega muito às escolas secundárias esta informação. E fica aqui uma nota também. Obrigada, professora Diolinda, por também ter participado e ter lançado também algumas carências que sente, não é, na sua escola, de falta de divulgação. E deixar aqui uma nota para nós do ensino superior. Acho que sim. Acho que Fazemos chegar a quem direito. Essa informação acho que é muito importante. Sem dúvida. Sim, sim. Bem, penso que, não havendo mais questões, agradecer mais uma vez à professora Edith, agradecer a todos os presentes, até uma próxima, uma boa tarde. Obrigada e disponham, está bem? Obrigada, professora Edith. Adeus, boa tarde. Boa tarde.